Boa noite a todos. Vamos Boa começar mais. noite. Tudo bom, Dê? Boa noite. Boa Vamos começar mais noite. uma noite falando sobre desvendando a instrumentação cirúrgica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma coisa que aparentemente parecia simples, né? Que nós vamos falar sobre luvas. Espero que depois dessa webinar a gente consiga ter uma outra visão, não somente da importância, mas desse mundo, o que quer dizer luva cirúrgica, para nós instrumentadores, é um dos EPIs de grande importância, principalmente nessa fase agora do Covid, de doenças contaminantes altamente, né? Então a gente vai entender esse novo mundo do que são as luvas cirúrgicas e vamos desvendar algumas coisinhas que eu espero que agregue bastante conhecimento de vocês, tá bom? Acho que a grande maioria já conseguiu entrar, vamos iniciar. Todo mundo, caderno, lápis na mão. Vamos lá. Nós não vamos falar só sobre luva cirúrgica, tipo, para que serve a luva cirúrgica, aonde eu coloco a luva cirúrgica. Não, a gente vai falar tecnicamente sobre luva cirúrgica, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: os fatores que determinam a diferença entre as luvas são usabilidade, firmeza e segurança? Lembrando que vocês podem interagir com a gente através do chat, tá? Sim, esses três fatores são fatores predominantes que vão fazer com que as indicações das luvas cirúrgicas possam atender às normas técnicas essenciais para sua utilização de maneira eficiente, tá? Eu tenho que saber a usabilidade, para onde eu vou usar essa luva, como que eu vou usar, qual o contato de resíduo, de secreção ou simplesmente de estruturas. A firmeza, eu preciso ter uma luva que seja firme, né? Até para a gente não ter acidentes de pérfuro cortante, para mim não derrubar o material. E segurança, né? Ela tem que atender todas as normas da Anvisa que permita que a utilização dela reduza o risco iminente à contaminação ou possivelmente alguns danos biológicos, né? Lembrando que a luva é uma proteção para o instrumentador cirúrgico, mas qualquer EPI ou material não utilizado de maneira correta, isso não limita ele ao risco de não se contrair nenhuma doença, tá? Então, eu tenho que usar o material de forma adequada para poder garantir que a eficiência desse produto realmente atenda às normas. A força de uma luva é a chave para a eficácia na proteção da barreira? A força de uma luva é a chave para a eficácia na proteção como barreira? Sim, é verdadeira. A força de uma luva é a resistência da elasticidade dessa luva que vai promover a eficácia da proteção, tá? Essa luva ela tem que ter uma elasticidade e uma para poder garantir a efetividade. A resistência à tração e alongamento é frequentemente medida depois de um tratamento térmico que simula os efeitos de 2 anos na prateleira. Quando a luva é fabricada, ela passa por alguns processos, dentre eles a resistência à tração e alongamento,
e frequentemente é medida depois de um tratamento térmico que simula um efeito de 2 anos na prateleira. Ou seja, eu tenho que garantir que essa luva, quando for para o mercado, durante 2 anos, que é o tempo de validade dela, ela vai resistir e vai ter as suas qualificações favoráveis do produto. Essa informação é verdadeira ou falsa? Está correto? Pessoal do Instagram, o que vocês acham? A resistência à tração e alongamento é frequentemente medida depois de um tratamento térmico que simula os efeitos de 2 anos na prateleira? O Valmir respondeu que sim, a Ana sim, a Tarinta perguntou só 2 anos. Bem, essa informação está incorreta, tá? Primeiro, a resistência à tração e o alongamento da luva é uma medida feita antes e depois do tratamento térmico. E a validade da luva, né? Esse teste é para 1 ano somente, tá? Então, 1 ano na prateleira, esse teste de resistência à tração e alongamento são efetivos. Alguém sabe me dizer o que seria eluvamento duplo? Tá todo mundo pensando. Eu pensei que era só perguntar que luva eu calço, não é? Ou eu visto luva ou calço luva? Muito bem. A técnica de elulamento duplo consiste no processo de calçar duas luvas cirúrgicas como uma barreira de proteção, tá? Quando a gente coloca, principalmente, e quando a gente coloca a luva, principalmente quando a gente tem suspeita de pacientes positivos, a gente coloca duas luvas, uma sobrepostas à outra, para poder garantir, tá? Então, eluvamento duplo é quando a gente calça duas luvas cirúrgicas. O uso de unhas esmaltadas pode interferir em algum risco de contaminação no intraoperatório? O uso de unhas esmaltadas pode interferir em algum risco de contaminação no intraoperatório? Então, nós temos dois fatores aqui, tá? Primeiro, não interessa se a unha está esmaltada de vermelho, branco, transparente, ou somente base, se ela estiver descascando e as unhas estiverem compridas, elas interferem diretamente no risco iminente da perfuração da luva, né? E aí a contaminação. Até porque a gente sabe muito bem, somente as mulheres, que quando começa a desmaltar as nossas unhas, começa a descascar, existem um desnível entre a base, né, o esmalte e a nossa unha. Ali pode ficar aglomerado micro-organismos, tá? Então, isso é um dos fatores. Outro fator, se eu pinto a unha de vermelho durante o procedimento cirúrgico e eu tenho uma contaminação, uma perfuração, quando eu observo a minha luva, eu não sei
se eu perfurei o dedo e aí sangrou, e aí eu contaminei minha luva e o material, ou se é o reflexo desse esmalte na minha unha. Então, visualmente, o campo é melhor que o instrumentador cirúrgico tenha a prática de não esmaltar as unhas, seja ela de vermelho, de laranja, de purpurina, principalmente não usar brocal, não é verdade? Para poder garantir que visualmente o campo cirúrgico seja efetivo. Então, se eu perfurei, eu consigo observar. Tá? Em ressalva que tem algumas luvas que a gente conhece, que elas são de barreira mais grosseira, e elas têm cores diferentes, como marrom ou verde, que não vai interferir visualmente o campo, porque se eu perfurar a luva e a minha unha estiver branca ou vermelha, eu não consigo visualizar, porque ela vai esconder a minha mão. E o terceiro fator mais importante nessa questão é que se eu uso esse material, né, eu tenho essa contaminação e essa visualização com dificuldade por conta do uso do material, e isso eu aumento o risco de infecção para o meu paciente, tá? Então, o Johnny perguntou se a gente só tem que fazer unha na folga. Então, eu não vou fazer unha nunca mais na minha vida, né? Na verdade, eu tenho que cuidar da minha unha, e eu acho que não tem coisa. A nossa mão, somente do instrumentador cirúrgico, principalmente de vocês homens, é o nosso cartão de visita, né? Se eu chego no centro cirúrgico com uma unha mal feita, descascada, unha extremamente comprida, suja, isso mostra a falta de higiene nossa, não é verdade? Então, eu tenho que ter uma unha muito bem amparada, limpa, né? O correto não seria que a instrumentador cirúrgica não fizesse cuticulagem, né? Porque eu aumento portais na minha unha. E aí, se eu mexo com resíduos, tanto no intraoperatório como no ambiente hospitalar, e aí eu posso ter uma contaminação, entendeu? Então, isso é mais favorável. A luva de látex são frequentemente polvilhadas com talco para auxiliar na sua colocação? A Marcela respondeu não. Não, por quê, Marcela? Por incrível que pareça, a solução que é utilizada dentro das luvas para auxiliar na colocação é o amido. Vocês sabiam disso? Pois bem, é o amido, não é talco. Calma, Michele, vamos chegar no tipo de luva. A gente está falando de luvas comum, tá bom? Vamos lá. O pó não só absorve proteínas do látex, como ele também apresenta um risco de irritação respiratória e também pode contaminar, infectar ou prejudicar de alguma forma a cicatrização das feridas. Essa informação é verdadeira ou falsa? O pó não absorve proteínas do látex, ele também apresenta risco de irritação respiratória, pode contaminar, infectar ou prejudicar de alguma forma a cicatrização de feridas? O que vocês acham?
a informação é verdadeira, tá? Existe uma prática habitual, principalmente em hospitais públicos, da gente usar a luva como fazendo uma bolsinha de dedo para a gente poder retirar órgãos, principalmente em cirurgia de videolaparoscopia. E existem alguns pacientes, alguns casos que eu particularmente presenciei, do paciente ter choque anafilático quando teve contato com esse pó da luva. Então, esse pozinho da luva que facilita que a gente calce a luva de maneira mais tranquila, isso pode ocasionar algumas reações alérgicas para o paciente, né? E levar algumas reações para o paciente, pode aumentar o risco de cicatrização na ferida, porque esse pó pode ficar dentro das emendas do sítio cirúrgico. Ele pode ocasionar problema respiratório, porque quando a gente calça a luva, esse pó acaba ficando no ar. E por isso que a grande maioria, ou grande parte dos cirurgiões que fazem procedimento com luva que tem a talco, porque às vezes o hospital não tem outro modelo, eles fazem a lavagem dessa luva para que o talco, o resíduo do talco, fique depositado dentro de uma bacia, né? E uma coisa que é importante a gente ressaltar também, principalmente quando a gente for operar algum procedimento com prótese mamária, peniana, testicular, de nádega, prótese de quadril, de ombro, qualquer material que é chamado de DMIs, dispositivos médicos implantáveis. Só para uma ressalva, não existe mais o PME, essa sigla no Brasil, faz muito tempo, né? Então, toda vez que eu for colocar um DMI no paciente, um implante nesse paciente, a luva que vai ter contato com esse material, se ela for normal, comum, estéreo, eu tenho que tirar todo o resíduo desse pó da minha luva, para que esse pó não adere nesse material implantável e crie um processo de reação dentro do paciente. Tá? Alguns casos de encapsulamento de próxima mamária já foi contestado que foi por conta de resíduo de luva, do pó da luva. Vocês sabiam disso? Pois bem. E outra coisa, tá, gente? Não é para você pegar uma bacia, você lavar a sua mão e aí vem o outro lavar a mão. O correto é que o circulante de sala borrife água bidestilada na sua mão e que você esfregue bem até saber que não tem mais o resíduo, seque ela, porque senão vai ficar acúmulo de resíduo dentro dessa solução. E é óbvio que essa solução que a gente limpou a mão não é mais para ser utilizada para limpar instrumental, para colocar compressa para limpar o paciente, porque senão não adiantou nada a técnica, né? Para a paramentação correta, a luva deve cobrir integralmente o punho da roupa cirúrgica, sem folgas, dobras ou deslizes, que poderiam expor a pele do usuário e contaminar o campo cirúrgico. Sim, a gente vê muito algumas equipes usando incorretamente a luva, né? Então, toda vez que você se atv que alguém, a luva saiu do local, você tem que alertar o cirurgião, doutor, sua luva saiu do lugar, está contaminando, a gente tem que ser os olhos e ouvidos da equipe cirúrgica na sala cirúrgica, tá? A técnica para calçar a luva cirúrgica ocorre após o processo de desinfecção das mãos nos lavados?
Quem acha que não, fala para mim por que não. Então, antes de fazer a paramentação, né? Antes de eu calçar a luva, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar da minha mão, correto? Essa técnica é chamada como o quê? Não, calma aí, gente. A técnica para calçar a luva ocorre após o processo de desinfecção. Antes de eu ir para a sala cirúrgica, o instrumentador cirúrgico vai para o lavabo. É nítido isso, correto? Todo mundo vai para o lavabo. Essa técnica no lavabo, né, é chamada como? Desinfecção das mãos? Não! Eu faço a desinfecção da mão quando eu saio da sala cirúrgica, passo sabão na mão e enxugo. Quando eu vou me preparar para entrar na sala cirúrgica, eu faço a degermação das mãos. Correto? Processos diferentes. Outra coisa que é bom a gente lembrar: a nossa mão não fica em momento algum estéril. Em momento algum estéril. O que vai ficar estéril durante o procedimento cirúrgico é a parte externa da luva que está estéril. Até porque todo mundo sabe que para mim deixar algum material ou alguma estrutura estéril, ele tem que passar pelo processo de esterilização, que nada mais é do que calor e temperatura em autoclave, correto? Então, ninguém neste mundo sano colocaria a mão dentro da autoclave para esterilizar a mão, porque teria queimadura. Por isso, os instrumentadores fazemos a degermação da mão, né? E aí, depois a gente entra na sala cirúrgica, seca a mão, aí começa a paramentação. Calça primeiro o avental cirúrgico e depois vai lá e calça a luva estéreo de forma adequada. Correto? Se eu fizer a minha degermação com clorexidina, eu posso fazer a antisepsia do paciente com PVPI? Não, não posso juntar substâncias que anulam uma outra. Se o processo do preparo do paciente é com clorexidine, a paramentação da equipe cirúrgica é com clorexidine, correto? E cada vez mais está reduzindo a quantidade de pessoas fazendo paramentação, a degermação das mãos e o preparo do paciente com PVPI, por conta que o resíduo do iodo no paciente após a cirurgia pode ocasionar erupções, aí o paciente vai coçar e aí aumenta o risco de infecção pós-cirúrgica. Facinho, né? Quais são os tamanhos padronizados de luva cirúrgica? Essa todo mundo tem que saber. Tudo bem, de 6,5 até 8,5, né? A maioria dos hospitais tem que tomar muito cuidado que existem algumas luvas importadas que o tamanho é diferenciado, né? É um número maior. E aí quem usa luva 6,5 se ferrou, porque não tem uma 6 que tem meio a mais, né? E aí cada luva é de acordo com o tamanho da sua mão, a largura do seu dedo, e que a luva tem que ficar de forma adequada na sua mão para não correr o risco de da gente se contaminar ou contaminar o material, né? A instrumentadora tem que saber o número da luva da equipe com quem vai trabalhar?
Sim, lógico que tem, pelo amor de Deus, né? E é importante quando a instrumentadora cirúrgica for receber algum médico para vir auxiliar a sua equipe, que assim que o cirurgião entre em sala, ela pergunte e se informe o número da luva dele, né? Aproveitando que veio uma pergunta na minha cabeça agora, para mim virar o OPA, eu viro antes ou depois de calçar a luva? Já estou contente, já posso dormir, porque eu já vi um monte de instrumentador cirúrgico e médico virando o OPA. O OPA é aquele apetrecho que fica preso no avental, que você vai virar o seu avental e amarrar para que as tuas costas fiquem estéreis, né, durante o procedimento. Já vi um monte de médico e instrumentador cirúrgico virando o OPA sem a luva, amarrando e depois calçando a luva, tá? Então, que bom, já posso contratar pelo menos vocês. Quando se deve fazer a troca das luvas cirúrgicas? Boa, aí sim. Olha, vamos lá, então vamos lá. Primeiro, se tiver contaminação, né? E contaminação de que maneira? Eu perfurei a luva, rasgou a luva, ou a minha luva veio furada. Por isso, na hora de calçar a luva, é necessário que a gente olhe para a mão, tá? Existem algumas luvas que vêm com defeitos de fábrica. Então, eu vou olhar se eu me contaminei ou se a luva veio rasgada. Segundo, quando eu mexer em estruturas contaminadas. É óbvio quando acabar aquele período da técnica, né? Senão eu vou ficar trocando luva a cada 2 segundos. Não é verdade? Terceiro, após a exerese de tumores, eu retirei o órgão da cavidade abdominal, né? Eu vou lá e troco a minha luva e a luva da equipe inteira, porque eu tenho resíduos de células cancerígenas que quando eu for fechar o paciente às outras partes abdominais, o cirurgião vai acabar levando esse material, esse resíduo para as outras áreas. Então, a gente tem que pedir, fazer a troca dessa luva. Outro momento importantíssimo, a cirurgia foi limpa, não foi contaminada, mas a cirurgia foi prolongada. Na hora que a gente for fechar as estruturas, principalmente intradérmico e pele, a equipe cirúrgica tem que trocar a luva também, tá? Por conta do quê? Durante o procedimento cirúrgico, nós, óbvio, vamos estar tendo um contato com resíduos, né? E os resíduos são sangues do paciente, são substâncias, eu tenho a parte de gordura do intradérmico. Então, quando vai passando o procedimento, esses resíduos vão ficar acumulados na nossa mão. E todo mundo já deve ter percebido que no final da cirurgia, a gente esfrega a mão e sai uma poeira, porque o resíduo da luva fica em contato. Então, é necessário que a gente faça a troca dessa luva para que esses resíduos
que ressecaram na nossa mão não fique dentro da cavidade abdominal, aumentando o risco de infecção. Não põe outra por cima, não. Deu esse tempo, eu faço a troca. Tiro a luva e calço outra luva na técnica. Até porque eu tenho que lembrar que quando eu fui fazer a degermação das mãos, eu fiz a escovação dela para me tirar a quantidade de resíduos que estavam lá de micro-organismo. Se eu for tentar calçar uma luva que tem resíduo, eu vou contaminar a luva. Então, o correto é que você tire a luva tecnicamente. Se a sua mão tiver com acúmulo de líquido molhada, pega uma compressa estéreo, seca ela, né? Abana um pouquinho e calça a luva. Correto? Não, não tem nenhum problema de usar duas luvas em todas as cirurgias. Não tem problema. Aliás, já está virando meio que padrão em algumas cirurgias a gente calçar duas luvas, principalmente quando tem risco iminente de Covid, ou então usar luvas que têm uma densidade mais grossa para poder ter mais resistência. O único importante que a gente tem que pensar, gente, que não é para entrar em pânico e calçar 3, 4 luvas para não pegar contaminação. Até porque eu tenho que ter sensibilidade. A luva precisa permitir que o profissional tenha sensibilidade, né? Então, se eu coloco muita luva grosseira na minha mão, eu perco a sensibilidade. Abanar a mão pode contaminar? Não. Eu não vou assoprar a mão. E quando eu abano a mão, não vai grudar nada na minha mão. Correto, Johnny? Uma coisa que a gente vê habitualmente as pessoas fazerem é escovar a mão e abaixar a mão. Isso não pode. Porque toda vez que eu abaixo a mão, o líquido que estava parado no meu cotovelo, ele vai escorregar para a ponta do meu dedo e contaminar minha mão. Regiane, mas a gente não usa mais degermação, né? A gente pega e usa a técnica agora com álcool, com desinfectante alcoólico. Entretanto, ele fica com resíduo. Se eu abaixar a mão, esse resíduo ainda vai escorrer. Tanto que a gente, quando entra em sala cirúrgica, a gente aguarda um tempo para que ele resseque, cria uma película para a gente poder, então, calçar a luva. Quando eu vou usar, então, o resíduo, o líquido antisséptico, alcoólico, eu não enxugo a mão. Quando eu faço a degermação com a escovinha, eu uso a compressa para secar a mão. A passagem de som está realizada pelo cirurgião, tem que trocar a luva, sim. O instrumentador não pode fazer sondagem de paciente. O Giovanni comentou que tem alguns convênios que ele glosa se você trocar a luva. Gente, a questão de hábito, né? Lamentavelmente, nós estamos reduzindo o custo de materiais e aumentando o risco de infecção para o paciente. Não é verdade? Eu tenho que fazer o que é correto, eu não tenho que fazer o que é essencial para o convênio. A gente tem que começar a mudar essa mentalidade. O que eu estou fazendo vai aumentar o risco de contaminação para o paciente? Sim, então eu tenho que fazer o que é correto. Não, e eu fiz uma cirurgia pequena, de menos de 1 hora, eu preciso trocar a luva? Não, aí eu aumento. Da mesma maneira que eu vejo um montão de instrumentador cirúrgico abrindo material em excesso na sala cirúrgica, principalmente material de consumo, sem necessidade. Isso é muito pior do que eu calçar outra luva. É como se dissesse para mim, mas se você contaminou, não pode trocar. Não faz sentido. Agora a gente vai para uma brincadeirinha, tá? Tava super fácil até agora, né? Tranquilo. Agora eu vou perguntar para vocês quem sou eu, não eu mesma, eu sou a Regiane. A gente vai saber, todo mundo sabe que a gente tem mais de um tipo de luva no mercado, correto? Certamente a grande maioria conhece que eu tenho luva estéreo, que é o que a gente usa para poder operar, e nós temos as luvas de procedimento, que não são estéreo, correto?
Agora a gente vai conhecer a outra família rica das luvas. Então, vamos lá. Eu apresento as informações técnicas da luva e vocês me falam que modelo que ela é, tá bom? Eu ainda fui legal. Eu vou dar tudo que é para que ela serve e vocês só me falam o nome. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tem textura antiderrapante, permite maior agilidade e precisão durante os procedimentos em condições escorregadias, na presença de gordura, quando tem secreção e sangue, com boa sensibilidade tátil e garantia do conforto durante o procedimento. A minha espessura é de 0,21 milímetro. Quem sou eu? Pessoal que está entrando agora com a gente, boa noite. Nós estamos falando hoje, agora nós vamos falar especificamente de tipos de luvas, tá? Então, eu estou falando as informações técnica da luva estéreo, porque são todas luvas estéreis agora, tá? E aí, vocês têm que me falar qual é o tipo dessa luva. Vou ajudar vocês, tá? A primeira eu vou mais rápido. A luva chama Dial. A luva verde que vocês vê dentro do carrinho, que é toda vez escrito Dial, ela tem todas essas características. Ela é antiderrapante, serve para mim pegar estrutura com gordura e secreção, ela aumenta a sensibilidade tátil e garante o conforto. Tá bom? Todo mundo pensou que era só o negócio que era verde. Todas as luvas que eu vou falar agora são luvas estéreis. Tá bom? Todas. Todas são luvas estéreis. Próxima. Ela tem agilidade e precisão durante os procedimentos e condições escorregadias, ou seja, a sua estrutura é antiderrapante, permite maior agilidade e precisão durante os procedimentos em condições diferenciadas e a espessura é de 0,22 milímetros. Ela é diferente do que aquela outra, porque a anterior é 0,21 milímetros. Essa daqui é um pouquinho mais grosseira. Quem sou eu? Sense Firme. É uma luva que vai proporcionar a vocês mais segurança, maior sensibilidade. Ela é mais precisa, antiderrapante igual a outra. A diferença é que ela tem 1 milímetro um pouco maior. 0,1 milímetro já fez o nome da luva ser outro. Essa luva, a melhor opção para quem procura a combinação ideal entre sensibilidade tátil e proteção. E a sua espessura é de 0,21 milímetro. Voltando a falar, todas as luvas que eu estou apresentando aqui são estéreo. Você está vendo que até para se cuidar existe variação? Luva estéreo, a gente achava que luva estéreo era qualquer luva estéreo. Não. Alguém sabe o nome dela? Sensitex. É a luva mais comum que a gente tem nas salas cirúrgicas, principalmente da Mucambo, a vermelhinha, né? É aquela mais baratinha da linha, que você pode utilizar, que vai te dar mobilidade, sensibilidade e proteção. Essa daqui é o que a gente usa direto. As outras, às vezes, já tem até no carrinho, tá uma verdinha lá, você fala, meu, quem será essa? Nem sabia para que ela servia, achou que só que a embalagem era verde para poder ficar visualmente melhor. Próxima. Eu tenho o mínimo de teor de proteína do látex natural e de resíduos químicos, sou isenta de pó lubrificante,
sou utilizada especialmente para os profissionais que apresentam predisposição à reação alérgica, que estejam relacionada a produto químico ou pó lubrificante, normalmente presente em uma luva comum. Minha espessura é de 0,22. O Johnny falou que é uma luva antialérgica. Isso mesmo. Qual é o nome dela? Ela não chama luva antialérgica. Esse é o nome comum. E o nome próprio? Sense Free. É uma luva indicada para quem tem reação. Principalmente as pessoas que têm problemas de detergente em casa, com reação, você usa a Sense Free. Ela é um pouquinho mais fina, tá? Então, é necessário a gente tomar um pouco mais de cuidado com ela. A Sense Free. Essa luva promove máximo conforto com mínimo risco de alergia. Pode conter pouco poro ou baixo teor de proteínas do látex natural. São indicados para a prevenção, evitando elevada exposição a proteínas do látex. Ideais para quem busca segurança, proteção contra eventuais processos alérgicos. Quem sou eu? Sense Max. Evoluiu a Sense Free, vai para a Sense Max. A luva que garante aos usuários maior proteção e segurança nos procedimentos gerais possui uma espessura de 0,17 milímetros. Quem sou eu? De Exxon. As luvas de procedimentos são produzidas por qual material? Agora a gente quer saber de que material elas são. Essa todo mundo sabe. De látex, muito bem. Nós temos luvas estéreos de látex e nós temos também as luvas de procedimentos que a gente pode utilizar de látex, tá? E aí tem várias cores: rosa, preta, transparente, mais delicada, que rasga quando você coloca o dedo. A pergunta é: existem luvas de procedimentos sem pó? Sim, o material dela é de nitrilo. Aquelas luvas azul que a gente vê no hospital hoje são todas de nitrilo, elas não têm pó, né? Tanto que você, se assoprar ela, não fica com beiço branco, não é verdade? Então, elas. E como hoje aumentou o risco de pacientes com reação a látex, a azeitona, tudo, então a gente está usando cada vez mais material que traga menos reação para o paciente, e aí acaba utilizando para não ficar fazendo variação. Lembrando, quando o paciente tem alergia a látex, né, toda a sala não pode ter resquício de látex ou utilizar material dentro da sala. Nós tivemos um caso, e aí existem algumas perguntas básicas que você pode fazer para o paciente, para ter certeza se o paciente é látex free, né, que a gente chama, que aí a sala é preparada 1h30 antes, por isso a necessidade de, durante o agendamento, comunicar. Como que é feita as perguntas? A primeira pergunta que a gente vai fazer para o paciente, o anestesiologista, o médico, a enfermagem, qual é?
Uma se ele enche bexiga e a boca fica cheia, mas ninguém mais enche bexiga, graças a Deus, que tem aquele trocinho que insufla um montão de bexiga e faz um ruído na cabeça, não é verdade? E as bombinhas, né? Ao segundo, se ele tem, a pessoa tem alergia a preservativo. Então, a Elizabeth perguntou para mim se o paciente não sabe se ele é alérgico, se seria exagero a equipe toda usar sem talco. Então, o problema maior, Elizabeth, que é quando a gente fala que o paciente tem alergia a látex, não é só a luva que vai interferir no procedimento, é a sala inteira que vai interferir, né? Eu tenho que fazer um preparo da sala, 1 hora e meia, ninguém pode entrar, não pode entrar material diferenciado, né? Então, mas existem algumas outras perguntas que que a enfermagem faz, o anestesiologista faz, a equipe médica faz antes do paciente descer para o cirúrgico, que consegue constatar se ele tem alergia ou não. Primeiro se ele já encheu alguma bexiga e teve reação, um lábio ficou inchado, teve falta de ar. Segundo, se ele usou já preservativo e teve reação. E aí é tiro e queda, né? Já sabe que o paciente tem reação, porque ele teve alergia, teve edema, teve prurido na região íntima. A terceira pergunta, se ele já colheu o exame de sangue e a pessoa que amarrou o braço dele foi com uma borrachinha, né? Então, a gente já consegue constatar claramente se tem. Não é uma alergia a um nutriente, a uma proteína que ele pode criar a reação, né? Existem algumas outras tendências que permitem saber se o paciente ou não. Nós tivemos um caso muito engraçado uma vez. Uma paciente comentou para a gente que ela tinha alergia a látex, e aí perguntaram para ela como que ela tinha certeza, né? Porque ela assina um termo que ela tem alergia, ela tem que explicar. E aí ela comentou que ela foi usar uma havaiana e aí ficou com brutoejo. Mas depois a gente fez outras perguntas. Você já teve punção? Já? Usar luva comum? Ficou inchado? Não. Você já pintou o cabelo? Já? Você teve contato? E a pessoa que tem alergia a látex, ela sabe que ela tem alergia a látex, né? É igual quando o paciente fala que tem alergia a esparadrapo, micropore, alguma medicação. Ela já passou pela experiência e fica gravado. Tá bom? Tirei a dúvida? Então, o talco da luva, o correto é a gente não usar o talco dentro da cavidade abdominal, tá? A luva comum. Então, o mais correto fazer, aí a gente pede a luva sense-free, sem látex. Lembrando que se eu pegar uma luva sem látex, com a luva com. Se eu pegar a luva sem talco, com uma luva com talco, eu contaminei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, lavar a minha mão e aí fazer a bolsinha para poder fazer a coleta do material dentro da cavidade abdominal. Jônia, quando a gente atende um paciente de emergência, o primordial é atender ele para que ele não tenha morte iminente na cirurgia. Naturalmente, a gente já percebeu que quando a gente atende o paciente de emergência, em alguns casos, principalmente de trauma, acidente, o primordial é garantir a vida do paciente. Como existem alguns casos que a gente está operando o paciente, ele começa a ter a reação ou reagir de maneira não conforme o procedimento, começa a ter falência, começa a ter sangramento ativo, a equipe, o que ela faz? Ela para o procedimento cirúrgico, coloca compressas na cavidade abdominal, manda esse paciente para a UTI até que ele se estabiliza para retornar à cirurgia. O primordial da equipe médica e assistencial é garantir a sobrevida desse paciente. Depois é garantir que o procedimento seja correto e não tenha infecção e contaminação. Caso a necessidade, o risco eminente de que eu vou colocar a compressa na cavidade do paciente, mandar ele para a UTI, para que ele resista a um tempo, menor
o problema do que eu tratar depois uma infecção dele. Todos os pacientes que fazem atendimento de emergência são pacientes possíveis a contaminação e risco iminente. Consegui responder? É a mesma coisa que a gente fala, não pode usar unha de porcelana, porque eu não vejo que se... Meu, o cara foi atropelado. Tem unha de porcelana, tem cílio, tem... A prioridade é cuidar dele. E cada vez mais, gente, está sendo difícil atender esses pacientes, né? Porque cada vez mais o pessoal está indo para a sala cirúrgica montado. Então, hoje eu pego uma... Não é só questão de homem, não. Hoje as mulheres chegam no centro cirúrgico com cílio postiço, cabelo postiço, unha postiça, com prótese mamária, com prótese na nádega, prótese na panturrilha. Resumindo, os protocolos de segurança do paciente estão passando mudanças, porque cada vez mais fica difícil colocar uma placa de bisturi no paciente numa região que garanta que a eletricidade passe e não tenha queimadura. Né? E pior de tudo, né? Que antigamente você conseguia desmontar as pessoas, hoje não, já vem colado com um troço que não sai. Não é verdade? E fora com os piercing nos lugares que a gente nem imagina onde pode estar. Imagina o cara numa emergência, né? Você não sabia da unha de porcelana? Não, a unha de porcelana, ela pode aumentar o risco, sim, de queimadura, né? Outra coisa, eu não consigo fazer a oximetria do paciente mais. Hoje o segredo para você ser operada não é garantir as orelhas. Porque a unha do pé tá com problema, a unha da mão tá toda danificada. A única coisa que sobra é a orelha. Né? Que a gente ainda consegue colocar uma parede, mas tem que rezar que é um hospital bom. E se for um hospital de periferia, filha, vai ficar vendo só boca roxa para saber que tá morrendo, né? E cada vez mais a gente vê o pessoal montado para ter neném. A pessoa vai fazer uma cesárea com unha postiça vermelha, um lábio todinho de botox, né? Nem mexe a face para saber se está enrugando. Complicado, não é verdade? Mas essa é uma outra aula que a gente vai falar segunda-feira. De como garantir a segurança do paciente em momento não pós-Covid, mas movimento pós-cirurgia plástica e evolução da tecnologia feminina. Que hoje a gente está ali, ó, né? Batendo com a galera. Como se faz necessário se usar bisturi elétrico quando o paciente tem o quê? Cílio, canicalon. Vamos lembrar de uma coisa. O paciente assina um termo de compromisso. Nós tivemos um caso, e esse tema é da aula da semana que vem, né? A vantagem, gente, que antigamente, quando o pessoal vinha montado, era só tirar a peruca, puxar o cílio postiço que descolava, arrancava a unha e saía. Agora é tudo com super bonde, não é verdade? Vamos lembrar, o cara tá numa emergência, o cara não, tadinho, né? Porque ele nem tá montado, né? A mocinha bonita, nossa, né? Tá toda montada, foi atropelada, foi pro PS. Vai ter que ser operado. Gente, a prioridade é a cavidade abdominal. Bora lá cuidar dela. Depois a gente tenta entender o que aconteceu, o que queimou, né? A prioridade é garantir a vida dela. Então, usa bipolar em algumas situações. Eu tenho uma laparotomia abdominal, alguém está preocupado se vai queimar a unha, gente? Não quer que a pessoa morra, não é verdade? Quem tem que se preocupar que eu posso ter queimadura, que eu posso morrer, é a pessoa. Eu não posso ir para o hospital achando que lá é um centro de beleza estética e que as pessoas não podem arrancar meu cílio, porque senão não vai ficar legal na live que eu vou fazer no pós-cirúrgico. Hoje a galera faz live até na UTI, gente. Tá morrendo, mas tá lá, ó, tô aqui para todo mundo saber. Não é verdade? Então a gente tem que começar a priorizar. O hospital não é um hotel chique que a gente vai fazer live. Lá é um atendimento de saúde. E a gente tem que priorizar. É igual aquelas mães do bem que coloca gel na cabeça da criança para a criança ir para cirurgia pediatra. Ah, tão bonitinho, né? Pega fogo. Né? Principalmente aquele gel cola, que você passa no cabelo da criança, com 18 anos ainda tem resíduo. Né? Então tá, mas vamos focar aqui no final da luva. Vamos lá.
A Cris pergunta para mim quando tem prótese mamária, o que a gente tem que fazer. Isso a gente vai responder na terça-feira, na aula de eletrocautério, Cris. Vixe, a galera caiu de novo. Coitado deles. Peraí, gente, um pouquinho só que o pessoal do Instagram caiu, né? Não consegui nem responder a pergunta para eles. Mas vamos lá, aproveitando que vocês estão procurando aí na internet, depois eu coloco o título bonitinho. Quando foi criado o protocolo que determinava a lavagem das mãos antes do procedimento cirúrgico? A gente fez esse quiz agora de curiosidades, tá bom? O pessoal que está voltando, caiu uma hora de aula. A pergunta é: quando foi criado o protocolo que determinava a lavagem das mãos antes do procedimento cirúrgico? Porque mais importante do que eu saber qual tipo de luva eu tenho que calçar, qual a indicação da luva, quanto tempo eu tenho que trocar, eu tenho que lembrar que é primordial eu lavar as mãos. Não é verdade? Então, quando foi criado esse protocolo? Alguém sabe? Eu juro para vocês que eu vou parar de falar que tudo acontece na guerra, porque todo mundo acha que acontece tudo na guerra, né? Olha, vai ter uma coisa boa. Quando a instrumentação foi regulamentada, não foi na guerra, foi na pandemia. Olha que legal, pelo menos a gente vai evoluir alguma coisa, né? Vai estar lá no livro da história da instrumentação do Brasil. A instrumentação foi regulamentada durante a pandemia, em memória daqueles que morreram, né? Então, só para vocês terem uma noção, foi criado só em 1847, em 15 de maio. Sabiam disso? Se alguém falar que sim, eu vou colocar ao vivo, vou perguntar quem que fez. Então, vamos entender quem é que criou essa norma. Ignace Philipp Samuel, que nasceu em 1818 e morreu em 65, rapidinho, ele morreu também, foi um médico húngaro famoso que, por descobrir que os métodos eficazes contra a febre puerperal, que é o nome da doença que matou milhares de mulheres e crianças em maternidade no século XIX, criou a regulamentação, a regularização e a obrigatoriedade que todos os cirurgiões ou profissionais que fossem lidar com o paciente na cirurgia, que eles lavassem as mãos antes, né? E o mais importante, a gente está falando de uma doença que, na época, a gente imagina que ele deve ter atendido várias mulheres e essas mulheres morreram por conta de uma infecção. E o mais interessante, que ele percebeu somente após perder o seu grande amigo Jacob Kolizakski, né, que foi ferido por um bisturi de um aluno durante uma necrópsia, por isso que não é bom levar gente que não sabe nada para trabalhar com você, né? Durante uma necrópsia, ele contraiu linfagite, peritonite, meningite e teve metástase no globo ocular. Coitado desse cara também, né? Também mexeu no cadáver ferrado, né? E aí ele percebeu que os mesmos sintomas e sinais que as pacientes puérperas estavam morrendo naquela época eram os mesmos sintomas que um amigo, que era incomum, que era um homem, não tinha feito uma cesárea, né? Tinham sido contaminados também. E aí ele percebeu e se ateve que o que estava levando contaminação para o paciente nada mais era dos micro-organismos do ambiente para dentro da cavidade abdominal. Lembrando que naquela época, quanto mais sangue no avental, melhor era o cirurgião. Hoje já mudou essa ideia, né? Hoje a cirurgia é mais enxuta, tanto que a cirurgia é minimamente invasiva. Hoje eu garanto a qualidade, a efetividade do procedimento cirúrgico quando esse paciente não perdeu muita quantidade de sangue durante o procedimento cirúrgico. Quanto menor for a manipulação da cavidade abdominal desse paciente e quanto menor tempo de procedimento cirúrgico.
Então, para aquela turma que gosta de falar, que gosta de... Eu sou apaixonado por sangue e por cheiro de éter e alguma coisa, eu solicitaria procurar uma psiquiatra, porque a pessoa tem algum problema, né? Instrumentador cirúrgico gosta de coisa limpa e de procedimento cirúrgico. Ninguém fica doido cheirando éter, clorexidine, não, tá bom? Vamos dar o post, mostrar que a gente é tudo normal, tá bom? Gostaram dessa momento histórico? Então, tá vendo? Todo dia a gente traz alguma coisa diferente para vocês. Agora, um dia eu vou fazer depois um webinar só de curiosidade da instrumentação cirúrgica e vou fazer um dia de pérola da instrumentação cirúrgica. Acho que vai ser o dia mais hilário. Vamos fazer sexta-feira, porque depois a gente já bebe e já chora de tanto rir, não é verdade? Então, quem tiver alguma pérola para mandar para a gente, aí depois a gente já conta. Já, menina, já foi 1 hora, né? E olha que tem um montão de pérola, viu? Igual aquelas menininhas que começam a instrumentação cirúrgica, o médico pergunta, Kelly? Ela fala, não, é Amanda, né? Sempre tem uma que acha engraçado o pé perdida. Não é verdade? Teve uma que uma vez o médico falou, mosquito, mosquito. Ela ficou olhando, olhando, não, doutor, não tem não. Aí ele falou, oh, meu Deus, dai misericórdia para mim, né? Neste momento de luz. Não é verdade? E só uma pérola, só para finalizar, uma das perguntas de uma prova que eu fiz era, cite duas cirurgias por via laparoscópica ginecológica que você pode participar. Vocês não vão acreditar qual foi a resposta. Cesárea. Entendeu? Então, tem de tudo nesse mundo de instrumentação cirúrgica. Se a galera acha que o problema maior é só suturar, não sabe que o povo não tem nem noção do que está fazendo lá, né? Por isso que eu volto a falar, apesar de ninguém concordar, que instrumentadora que opera a cabeça e opera o hemorroida não é instrumentadora boa, né? Que se fosse assim, Jocobiloba não matava, não é verdade? Então tá bom, vou deixar meus gatinhos para vocês refletirem. Certamente vocês estão com essa carinha do meio. Espero que tenha sido interessante, não é verdade? Que tenha sido legal, ilustrativo. Amanhã nós teremos encontro junto com o Nélio. Nós vamos falar sobre redes sociais, como brilhar na rede social, o que deve ser postado, como deve ser postado, como eu posso aproveitar essas ferramentas de maneira favorável para a gente, tá bom? Vai ser às 21 horas amanhã. Depois eu vou colocar o link direitinho. Espero que todo mundo participe.